Capítulo 16. Nenhuma objeção foi feita quanto ao compromisso que as meninas tinham tomado para a noite seguinte, e todos os escrúpulos que Mr. Collins manifestou de deixar Mr. e Mrs. Bennet por uma noite, durante a sua visita, foram vencidos com firmeza. Em hora oportuna a carruagem saiu de Longbourn conduzindo Mr. Collins e suas 5 primas a Meryton. Ao entrarem na sala, as meninas tiveram o prazer de saber que Mr. Wickham tinha aceito o convite de Mr. Phillips e já se encontrava em sua casa. Depois que todos tinham se sentado, Mr. Collins teve a oportunidade de olhar em torno e admirar a casa. Ficou tão impressionado com o tamanho e a mobília da sala que declarou quase ter a impressão de estar numa pequena sala de almoço de verão em Rosings, comparação que a princípio não foi muito apreciada. Mas quando Mrs. Phillips soube o que era Rosings e a quem pertencia, e depois que ouviu a descrição de um dos salões de Lady Catherine, soube que uma das lareiras por si só custará 800 libras, sentiu toda a força do elogio, não teria ficado ressentida se comparassem a sua sala com o quarto da caseira de Rosings. Mr. Collins se alongou na descrição das riquezas de Lady Catherine e da sua propriedade, com digressões ocasionais em louvor da sua própria e humilde residência e dos melhoramentos que estavam sendo feitos nela. Finalmente outros cavalheiros se acercaram. Mr. Collins encontrou em Mrs. Phillips uma ouvinte muito atenciosa. Ela estava cada vez mais convencida da importância do seu convidado e resolvida a passar adiante para todas as suas vizinhas, assim que pudesse, tudo o que estava ouvindo. Mas para as meninas, que não queriam prestar atenção ao primo, que nada tinham a fazer se não examinar as imitações de porcelana sobre a lareira, o intervalo pareceu muito longo. E afinal os cavalheiros se aproximaram, e quando Mr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que a admiração que desde o primeiro momento sentirá por ele não era de modo algum exagerada. Os oficiais do condado de eram todos pessoas muito distintas e os melhores dentre eles estavam presentes, mas Mr. Wickham ultrapassava a todos em aspecto, maneiras, modo de andar, do mesmo modo que eles, os oficiais, eram superiores ao gorducho tio Phillips, com o seu rosto redondo e o seu hálito cheirando a vinho do Porto. 74. Mr. Wickham era um felizardo para quem se dirigiam quase todos os olhares femininos, e Elizabeth foi a feliz eleita perto da qual ele se sentou. O rapaz se pôs imediatamente a conversar da maneira mais agradável. Embora o assunto se limitasse apenas à noite chuvosa que fazia, e à probabilidade de uma estação chuvosa, Elizabeth sentiu que o assunto mais banal podia tornar-se interessante graças à arte do narrador. Diante de rivais tão temíveis como Mr. Wickham e os oficiais, Mr. Collins pareceu mergulhar na insignificância. Para as moças ele não tinha interesse algum. Às vezes, entretanto, Mr. Collins encontrava em Mrs. Phillips uma ouvinte benévola. Graças à atenção desta senhora, recebeu uma abundante provisão de café e de biscoitos. Quando as mesas de jogo foram colocadas, ele teve ocasião de retribuir aquelas amabilidades, oferecendo-se para seu parceiro de whist. Sou um pouco fraco no jogo atualmente, disse ele, mas aproveitarei de boa vontade a presente ocasião para me aperfeiçoar, pois na minha atual situação. Mrs. Phillips ficou muito grata com o convite, mas não quis esperar os motivos. Mr. Wickham não jogava whist, porém a sua presença como espectador na mesa em que jogavam Elizabeth e Lydia foi recebida com grande prazer. A princípio pareceu haver um certo perigo de que Lydia o absorvesse inteiramente, pois conversava muito, mas Lydia tinha também grande entusiasmo pelo whist dentro e em pouco estava tão absorta com as apostas e os prêmios, que não prestava mais atenção a ninguém. Mr. Wickham ficou portanto à vontade para falar com Elizabeth, que estava pronta a ouvi-lo com a maior boa vontade, embora não tivesse a esperança de que ele contasse o que ela mais desejava, a história das suas relações com Mr. Darcy. Elizabeth não ousou sequer mencionar o nome daquele
Cavalheiro. O próprio Mr. Vica introduziu o assunto e perguntou qual a distância que separava Netherfield de Meriton, e depois de ouvir a resposta, perguntou, hesitante, há quanto tempo Mr. Darcy estava morando lá. Há um mês, mais ou menos, respondeu Elizabeth. E em seguida, para não deixar morrer o assunto, acrescentou. Ouvi dizer que ele tem uma grande propriedade no Derbyshire. Sim, replicou Vica, ele tem uma bela propriedade. 10.000 libras líquidas por ano. Aliás, a senhora não poderia encontrar melhor. 75. Informante do que eu sobre este assunto, pois desde a minha infância conheço a família bastante intimamente. Elizabeth não pôde evitar manifestar espanto. A sua surpresa, Miss Bennet, é muito natural, pois viu com que frieza nos cumprimentamos ontem. Conhece intimamente Mr. Darcy? Não queria conhecê-lo mais do que conheço. Passei 4 dias na mesma casa que ele e o acho muito desagradável. Não tenho direito de manifestar a minha opinião, disse. Vican, não estou qualificado para formar um juízo, pois o conheço há tanto tempo e tão bem que me é impossível falar com imparcialidade, mas acho que a sua opinião surpreenderia a todos e talvez nunca exprimisse tão categoricamente em outro lugar qualquer. Aqui a senhora está no meio da sua própria família. Dou-lhe a minha palavra de que não falo aqui de maneira diferente da que falaria em qualquer outra casa das redondezas, exceto em Netherfield. Mr. Darcy não é nada benquisto aqui no Hertfordshire. Todos o acham insuportavelmente orgulhoso. Não encontraria uma opinião diferente a seu respeito. Não posso dizer que me entristece o fato de um homem não ser apreciado além do que ele merece, disse Vica, depois de uma curta pausa. Mas no caso de Mr. Darcy acho que isto não acontece frequentemente. A sociedade se deixa cegar pela sua fortuna e pela sua importância, e se deixa atemorizar pelas suas maneiras altivas e despóticas e o vê apenas como ele deseja ser visto. Mesmo conhecendo-o muito pouco como conheço, acho que ele deve ser um homem de mau gênio. Mr. Vican se limitou a sacudir a cabeça. Não me surpreenderia, disse Vican, se não se demorasse aqui muito tempo mais. Isto eu não sei, mas nada ouvi falar a respeito da sua partida. Espero que os seus planos, Mr. Vican, não sejam afetados pela presença de Mr. Darcy nestas redondezas. Oh, não. Não há de ser ele quem há de me enxotar daqui. Se quiser evitar encontrar-se comigo, ele é quem deve partir. Não estamos em termos muito amigáveis, é-me desagradável encontrá-lo, mas não tenho outros motivos para evitá-lo, senão aqueles que não me pejo de proclamar diante de todo mundo, a consciência de ter sido tratado injustamente por ele e a pena que me causa o seu feitio desagradável. O pai dele, Miss Bennet, o falecido Mr. Darcy, foi um dos melhores homens que já pisaram sobre a terra, e o melhor amigo que jamais tive, e nunca me encontro com o atual Mr. Darcy sem me sentir ferido por 1000 lembranças tristes. A sua conduta para comigo foi sempre escandalosa, mas creio realmente que lhe perdoaria tudo, contanto que ele não desmerecesse a memória do pai. Elizabeth sentiu crescer o interesse e ouvia com toda a atenção, mas a delicadeza do assunto impedia maiores investigações. Mr. Vican abordou outros temas de natureza menos especial, Meriton, as pessoas da redondeza, a sociedade, e pareceu muito satisfeito com tudo o que tinha visto, referindo-se especialmente a esta última com muita amabilidade. O que mais me induziu a aceitar o posto no regimento, disse ele, foi a perspectiva da agradável sociedade que encontraria aqui. Sabia que era um dos regimentos mais respeitáveis, e meu amigo Denny me convenceu. Ainda mais, com a descrição que fez da sociedade de Meriton, das grandes atenções que tinha recebido e das excelentes relações que fizera. Confesso que a sociedade me é necessária. Sofri certos desenganos e não suporto a solidão. Preciso de uma ocupação e de uma companhia. A vida militar não é
Aquela para a qual me sinto feito. Mas as circunstâncias a tornaram desejável. No momento. Minha carreira devia ter sido clero. Fui educado para entrar na igreja e neste momento eu estaria de posse de uma posição importante. Se aquele cavalheiro de que falávamos o tivesse desejado. Sim. Sim. O falecido Mr. Darcy tinha me prometido a melhor paróquia. Que primeiro vagasse nos seus domínios. Era meu padrinho e me dedicava grande afeição. Nunca poderia pagar o que lhe devo. Ele tencionava velar sobre o meu futuro e pensou que o tivesse feito. Mas quando o lugar vagou, foi dado a outra pessoa. Que horror! Exclamou Elizabeth. Como pôde ele desrespeitar a vontade do pai? Por que é que o senhor não procurou uma reparação legal? Os termos da doação eram apenas verbais. Não havia fundamento para uma ação legal. Um homem de honra não hesitaria em cumprir as disposições paternas, mas Mr. Darcy preferiu duvidar de que estas disposições existissem ou tratá-las como simples recomendações e afirmou que eu tinha perdido todo o direito ao lugar que pleiteava pela minha extravagância e pela minha imprudência. O certo é que o lugar ficou vago há 77. 2 anos, no momento exato em que eu atingi a idade exigida para ocupá-lo. E creio que foi dado a outra pessoa, e não é menos certo que eu nada tenha feito para desmerecê-lo. Tem um gênio franco e impulsivo e talvez manifestasse com demasiada liberdade aos outros e ao próprio Mr. Darcy. Opinião que tenho dele. Não me lembro de ter feito nada mais grave. Mas o fato é que somos homens de feitio muito diferente e que ele me odeia. Isto é revoltante. Ele merece ser publicamente condenado. Mais cedo ou mais tarde o será, mas não por meu intermédio. Enquanto a memória do pai dele viver em mim, não